presença de Deus é tão forte nesse lugar hoje. Deus sempre está. Deus sempre está aqui. Só que hoje, aprove a Ele estar mais aconchegante. Aprove a Ele estar assim, aquecendo os nossos corações. Porque Deus conhece a história de cada um de nós aqui. Homens e mulheres. Deus conhece. E Deus é Pai. E é maravilhoso quando Ele vem a nós de uma maneira linda, sem até que a gente peça. É tão lindo, porque Ele conhece todas as nossas necessidades. Todas. E nesta manhã, eu quero ministrar o texto que está em 1 de Pedro 3, do verso 3 ao 5. Quero continuar falando sobre a mulher. 1 de Pedro, capítulo 3, do verso 3 a 5. Que fala sobre nós. Nós mulheres que vivemos neste ano de 2019. Quantas coisas têm mudado lá fora. A sociedade, os conceitos, o que é moral, o que não é moral, o que tem entrado nas nossas casas, através da mídia, da televisão. Lá em casa nós nem temos televisão, não o aparelho a gente tem, nós não temos canais, assim, a Liz cancelou os canais, a NET, porque já não estava dando mais para assistir. Ele gosta de documentário, então nós temos a TV pela internet, né? Mas o que tem entrado nas nossas vidas, nas nossas casas? Porque, queridos, às vezes a gente é bem inocente. Tudo que nós olhamos, mesmo sem prestar atenção, já é registrado na nossa memória. Tudo que ouvimos, tudo que nos expomos, nos afeta, conscientemente e inconscientemente. E nós vivemos numa geração de uma grande perda de valores, muito grande. Hoje tem coisas que falam assim, todo mundo faz, todo mundo fala, isso é normal. Eu já preguei nesta igreja 2 vezes um texto que chama normose. Não sei se alguém aqui ouviu sobre normose. Falando justamente que normose é uma patologia, é um transtorno psicológico. Quando de repente você chama de normal algo que é altamente nocivo, destrutivo, mas todo mundo acha normal e faz. E sabe que lá na frente gera morte. Morte que eu digo, às vezes não é morte física, mas é morte de uma família, morte de um sonho, morte da dignidade, morte de relacionamentos. Então, a humanidade, ela tem sido atingida por essa patologia há muitos anos. Centenas de gerações. Por exemplo, não vou pregar sobre normose, mas na época da igreja primitiva, era normal pegar os cristãos, levarem para aquelas arenas, coliseus, e soltarem os leões para comerem. E o povo tudo ia assistir e bradava, né? Era programa de domingo.
Era normose. Achar que uma mulher era estranha, era bruxa, nos tempos lá atrás, e era queimada em praça pública, e o povo ia assistir. O povo vibrava em ver uma mulher sendo queimada viva, e vibrava com aquilo. Normose. Então foram patologias sérias, graves demais, que a história da humanidade foi vivendo. E hoje, não vivemos nessa coisa grotesca, mas ainda existem hábitos, uma certa cultura que, em relação à bebida, em relação à pornografia, em relação a hábitos, costumes altamente destrutivos, mas todo mundo faz. É normal. É normal. E as pessoas não percebem que por trás disso tudo, algo está morrendo. Algo está morrendo. A família vai morrendo. Os núcleos familiares vão morrendo. Então, queridos, e hoje eu trouxe 1 Pedro para nós mulheres, que diz assim: o enfeite das mulheres não seja o exterior, o frisado do cabelo, o uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas sim o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus maridos. Esse pedaço aqui é para as esposas. Então, amados, hoje quando nós olhamos a moda, o Brasil é um país sensual. Há um espírito de sensualidade por todos os cantos no Brasil. E é triste porque a gente vê uma sensualidade não apenas na roupa da mulher, mas a gente vê na roupa das crianças. As crianças se vestindo como mulherzinhas sensuais. E hoje vemos a sensualidade na forma de vestir dos homens. As calças extremamente justas. As camisetas extremamente justas. Antigamente isso era só para as mulheres, mas hoje, estava assistindo hoje de manhã com a minha filha, um show de um líder espiritual. Eu falei, meu Deus, olha a calça desse homem. Então, queridos, quando perdemos o foco, perdemos a noção, perdemos o bom senso, perdemos a referência. Mas a palavra de Deus, ela nos traz parâmetros para tudo. Claro, nós não vamos nos vestir como as mulheres de antigamente. Apesar que hoje voltaram as roupinhas compridas, né? As saias longas. Não é isso que está dizendo. Mas fala de um espírito. Um espírito. Diz aqui, fala de um homem encoberto no coração, no incorruptível traje espiritual. Então, se nós mulheres hoje temos uma nova vestimenta, porque o Senhor nos diz para nos despirmos do velho homem. Então o velho homem não é só o pecado, mas são os padrões do velho homem do mundo. Ninguém precisa ser mocoronga. Eu não me acho mocoronga. Demodê, cafona, não sou. Eu gosto de me arrumar.
Mas fala que muito mais que o exterior, é o nosso interior, que não se compra em loja, que não se compra em boutiques. Mas esse trajo maravilhoso de um coração, de um espírito manso, esse traje espiritual em Deus, ele é de graça e nos dado pela graça. É algo que de dentro de nós entendemos que hoje, que o nosso velho homem, a gente deixou lá no madeiro, pregado no madeiro, com a velha maneira de ser internamente e externamente. Porque, queridos, há um espírito de sensualidade, e no Brasil, vou usar até o nome do demônio, há um espírito de pombagira, que as pessoas não percebem, que inspiram e que seduzem. Então, quando o Senhor fala a nós, mulheres, está difícil comprar roupa hoje. Está difícil você ir numa loja e comprar. Não está, pastora Márcia? Quando eu acho uma roupa, já compro 2, 3 iguais. Porque sabe lá quando vai sair outro modelito daquele jeito? Porque é difícil. Mas hoje, nós precisamos fazer diferença. Não para ser com cara de crente, aquela crenta. Nós não queremos ser aquelas crentas com cara de crenta. Queremos ter a face de Deus. Sobriedade, moderação, coerência, bom senso, desconfiômetro. Desconfiômetro, não é verdade? Então, porque isso agrada a Deus. Quando você olha no espelho, você vai sair na rua. O que você está vestindo está bonito, mas não precisa ser sensual. Não precisa ser curto demais, decotado demais, transparente demais, sedutor demais. E quando nós cantamos aqui, que Deus é o melhor da nossa vida, é porque Deus sacia, preenche todo vazio, toda carência do nosso coração. E é maravilhoso quando nós mulheres experimentamos isso e passamos a ter um espírito manso e quieto. Como fala, sossega, mulher. Sossega, mulher, diante de Deus. É maravilhoso quando você vive numa geração corrompida, perversa, corrupta, sem noção. Mas somos a igreja santa, ataviada, adornada, sem mancha, sem ruga e sem mácula, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Isso é precioso para nós. Isso é precioso para nós, porque é precioso para o Pai. E amados, Deus hoje está falando conosco em todas as áreas das nossas vidas. Não basta sermos ouvintes da palavra, precisamos ser praticantes. Porque um planta, outro rega, mas o crescimento, o amadurecimento espiritual é Deus que dá a nós quando nós praticamos a palavra, a vivenciamos, nós procuramos aplicá-la, por mais que seja difícil. Às vezes é difícil perdoar, mas quando a palavra nos fala que nós devemos perdoar todos aqueles que nos ofenderam,
De repente, alguém perguntou para Jesus: mas quantas vezes, Jesus? 7? Ele falou: 70 vezes 7. Significa sempre que alguém lhe ferir, sempre que alguém lhe machucar, sempre que alguém lhe trair, sempre que alguém lhe ofender, sempre que alguém disser inverdades a teu respeito, perdoe. Porque se eu não perdoar, os meus pecados também não serão perdoados. É muito lindo essa coisa coerente de Deus. Um dia, Deus fala numa parábola que Ele perdoou um devedor, que estava ali com uma dívida. E ali, o patrão, a quem ele devia, perdoou. Beleza, vai, tá, zerei. Rasgou as promissórias. E esse homem que foi perdoado, de repente ali na frente ele encontrou alguém que devia para ele. Mas ele cobrou. De uma forma agressiva. Não abriu mão. Às vezes, Deus nos perdoa tanto e nós somos incapazes de perdoar. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Ah, Deus me perdoou porque o meu foi pecadinho. Agora o outro fez um pecadão. Não existe para Deus pecadinho, pecadão. Deus é benigno. Todo aquele que vai a Ele arrependido, Ele perdoa. Porque do lado do Pai tem um advogado que intercede por nós. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, não perde uma causa. Não perde uma causa. Ele ganha todas as causas quando vai à presença de Deus e diz: Pai, perdoa esse daqui. Porque na realidade ele não sabe o que ele faz. Foi isso que ele fez lá naquele madeiro. Então, amados, nós temos a palavra de Deus. E quantas vezes a gente é turrão, a gente amarra o burro e come o pão que o diabo está amassando, sendo que Jesus é o próprio pão vivo que desceu do céu para nos dar vida e vida em abundância. Às vezes um passo de amor, um passo de perdão, você para de comer esse pão amargo do diabo e passa a se deleitar no banquete de Deus, porque você deu um passo de fé e perdoou, e o Deus moveu céus e terra, céus e terra, céus e terra a teu favor. Amém, queridos? É maravilhoso quando Deus e quando nós temos um olhar correto, porque Deus não é machista. Tem uma lei para os homens e outra lei para as mulheres. Não tem. Em Jesus passou a régua. Somos iguais. Né, meu marido? Um dia ele chegou para mim, quando estava para sair, muito temor no coração, muito temor do coração. Ele falou assim: mas eu não posso te deixar como presidente da igreja, você é uma mulher. Aí um dia, fez um estudo profundo, buscou a Deus de todo o seu coração. E aí, Deus falou com ele: em Jesus, nós dois somos iguais. Aí ele me abençoou e me liberou. Em Cristo Jesus, somos iguais. E isso é muito lindo. Não há privilégio porque é homem, castigo pior porque é mulher. Não. Lá na lei, lá atrás, havia, porque havia uma cultura. Uma cultura até pagã. Mas quando Jesus veio, em amor, Ele foi pondo os pingos nos is. Ele foi trazendo
o coração da lei, o coração daquilo que o Pai trouxe para a humanidade. E é maravilhoso quando nós saímos, desculpa a expressão, do lugar da ignorância e passamos a ter olhos abertos e conhecer e provar o amor de Deus e o amor do Pai. Aí ficamos livres. Seremos pessoas perdoadoras, não permissivas. É diferente você perdoar do que ser uma pessoa permissiva. Então, queridos, o Senhor nos chama. Meninas, o Senhor nos chama